prévia de Prime Times dessa semana 4. Olha que a gente tem bastante, vai ter 4 jogos pra gente falar nesse vídeo aqui, começando com o jogo de Dublin. Vou deixar a transmissão aqui, se não me engano vai passar só no Sport TV, tá? Na GTV por enquanto não, mas os próximos jogos internacionais vai sim. Minnesota Vikings contra Pittsburgh Steelers, vai enfrentar o dono da casa, entre aspas. Eu tô vendo vários jogadores, até mesmo o próprio Aaron Rodgers, falando que esse jogo, e Mike Tomlin também, que é o head coach dos Steelers, é pelo legado do Arthur Rooney, que é basicamente o presidente aí dos Steelers, o segundo, pai dele também, teve bastante influência da Irlanda com Pittsburgh, enfim, é um jogo bastante histórico aqui para os jogadores e deve ter bastante motivação dentro do vestiário também. Minnesota conta com a volta do Christian Darrisaw, left tackle, fazia 11 meses que ele estava fora, vai ter essa volta positiva aqui, e vai ser o Carson Wentz, novamente como quarterback. Conseguiu uma bela vitória semana passada contra o Cincinnati Bengals. Bom, é o jogo de defesas contra defesas, tá? São duas das 3 defesas que mais causam turnovers até o momento. E assim, vou ser sincero, se fosse o DJ McCarthy como quarterback aqui do Minnesota, eu colocaria Pittsburgh vencendo. Muito por conta da experiência que o DJ McCarthy não tem. Porém, é contra o Carson Wentz. Então, eu acho que esse jogo dá uma equilibrada, por incrível que pareça, tá? Eu acho que os Steelers pode ser que seja a favorita aqui, mas eu vou com o Minnesota vencendo esse jogo aqui por conta dessa defesa que acabou fazendo no último jogo contra o Cincinnati. Eu acho que vai ser um jogo com poucos pontos, mas como tem bastante motivação ao redor desse jogo aqui, pode surpreender. Próximo jogo, Sunday Night Football, Dallas Cowboys contra Green Bay Packers. Não perca isso, por favor, você que é fã de futebol americano, e se ainda for fã de Dallas, eu não sei, poderia te dar um abraço, eu acho, né? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. E Green Bay eu acho que tá totalmente motivado, tá? Entrevistas, né, que a gente teve, Micah Parsons basicamente falou que tá todo mundo esperando esse jogo sim, e que é apenas um jogo, afinal de contas é um jogo, e é ele contra 5. Sim, ele falou 5, é ele contra a linha ofensiva de Dallas. Micah Parsons contra 5. Se ele não tiver motivado, meu amigo. E aí, mais legal ainda foi a entrevista que o Dak falou. O Dak falou que, é claro, vai ser um prazer encontrar o Micah Parsons de novo. Eles que eram amigos, sim. Só que ele tem a linha ofensiva dele para proteger. Tem os tight ends e tem os running backs. Eu achei engraçado isso. Enquanto o Micah Parsons vê 5 alvos contra ele, o Dak Prescott vê 5 alvos para proteger ele contra a ameaça iminente que é o Micah Parsons, tá? Esses dois times têm um relatório aqui bastante faltosos. Os Packers tiveram 14 faltas contra Cleveland, coisa que não acontecia desde 2010. É um número bem alto aqui que acabou tendo. E já os Cowboys, no jogo contra o New York Giants, acabou tendo 12. E levando em conta que Prime Time e a história ao redor desses times, Micah Parsons, Jerry Jones, esse jogo pode pegar fogo, tá? Pode ter bastante faltas também. Dallas tem 2 desfalques ainda nessa linha ofensiva, que pode ser o calcanhar de Aquiles, se Green Bay conseguir explorar isso. E também não vai contar com o CeeDee Lamb. Mas minha aposta é Green Bay também, eu acho que não tem muito como fugir do óbvio aqui. Jordan Love vai ser colocado à prova sim, mas a derrota por conta da semana passada foi pela forte defesa de Cleveland, mas um pouquinho em conta sim do Jordan Love, aquela interceptação totalmente bizarra. O Martin LaFleur falou que não foi culpa dele, mas foi sim, a gente sabe que foi. Então acho que é uma prova aqui pro Green Bay voltar uma vitória e iniciar de novo aquele ritmo forte que estava tendo semana após semana. E na segunda-feira a gente vai ter 2 Monday Night Footballs, basicamente com o primeiro New York Jets e Miami Dolphins, o desespero por vencer. É uma partida de reencontros, o Aaron Glenn jogou pelo New York Jets na década de 90 ali basicamente, tem até o jogo contra o Dan Marino, acabou perdendo, enfim, vai ser legal ver ele voltando como head coach enfrentando o Miami Dolphins, seu antigo rival e atual também, tá? 2 equipes que não forçaram turnovers até agora, tá? Foram 3 equipes, Jets e Dolphins e também os Commanders, mas assim, são defesas que os Jets, pelo menos temporada passada, tinham uma ótima secundária, pode aparecer nesse jogo aqui, e os Dolphins tá faltando aquilo, né? Aquilo que você sabe que é vontade, enfim, outros termos também. O Tua, a gente sabe que nos últimos anos ele lidera aqui jardas aéreas, mas tem muitas interceptações e muitos turnovers. E se isso acontecer contra os Jets, vai ser ponto crucial também. Talvez a gente veja uma partida definida por turnover, sei lá, 5-5, e aí a gente vê um chute no field goal definindo a partida. Sinto que se o Justin Fields voltar para essa partida, e por enquanto ele vai voltar sim, ele treinou mesmo com o time, eu acho que os Jets são favoritos, na minha visão, mesmo jogando fora de casa e prime time. E também eu acho que esses Jets têm algo a mais ser construído do que os Dolphins. Eu vejo os Jets, né, sendo construído aos poucos, erguendo o muro, por exemplo, e os Dolphins
alugando a casa, tirando os móveis. É realmente hora de se perder aqui, fazer mudanças. Tá. E o segundo Monday Night Football é Cincinnati Bengals contra Denver Broncos. E assim, cara, foi a pior derrota do Cincinnati semana passada contra Minnesota. Eu fiquei surpreso que eu não tinha visto isso, e foi sim, desde a sua criação em termos de números, no caso. J.K. Brown, 5 interceptações e 2 jogos contra a defesa que mais tem sacks da liga, tem 12 no total, empatada com os Seahawks e o Los Angeles Rams. Mas assim, o que significa isso? Ele vai ser pressionado? E quando o quarterback inexperiente e que já tem 5 interceptações e 2 jogos é pressionado, ele geralmente é mais pressionado. Eu acho que Cincinnati tem que buscar um novo quarterback aqui. Se não conseguir, se pelo menos não ter uma certeza, não uma certeza, mas um pouquinho de segurança com o Jake Brown. Se ele espalhar a farofa aqui, sei lá, 12 interceptações, aí é senso de urgência, trocar o quarterback e rezar, orar, não sei qual que é o termo aqui, pro Cincinnati pelo menos estiver competitivo quando o Joe Burrow voltar. Mas vamos ficar de olho aqui. E a streak continua de Cincinnati, né? De pegar times que foram pros playoffs da temporada passada, ainda continua, semana que vem tem outra pedreira pela frente também. Denver, cara, Denver eu descobri que tem uma pressão muito grande, né? Nas entrevistas eu fiquei surpreso que essa pressão eu nem vi chegar. Sean Payton basicamente deu uma entrevista, se não me engano foi na semana 2 ou semana 3, falando que Denver tinha chance de Super Bowl. E assim, cara, é extremamente desnecessário. Teve alguma equipe, temporada passada, que tinha colocado isso como meta, e também a pressão ela domina os quarterbacks, né? Ainda mais quarterbacks jovens, como é o caso do Bo Nix. Eu entendo que ele não teve bons jogos nas semanas passadas aqui, mas a temporada passada dele foi extremamente boa. A gente viu uma boa evolução dele aqui. Eu acho que isso não vai ser parado, apenas que ele enfrentou defesas fortes, como é Tennessee, apesar do time fraco. É uma boa defesa, como é os Colts, que era para ter vencido, mas teve o erro de field goal, como era os Chargers, só que os Chargers conseguiram virar no último quarto. Foram 2 jogos que o Denver foi vencido no último quarto, tá? Denver estava vencendo. É uma defesa boa contra um quarterback que tem muito potencial. Então essa pressão que foi colocada do Bo Nix, eu não tinha entendido. Cara, simplesmente ligaram Makita e cortador de grama, então eu só vou terminar o vídeo aqui rapidinho. Essa pressão colocada do Bo Nix é muito desnecessária e a gente tem que ver como ele vai lidar. Basicamente é isso, mas eu vou com o Denver vencendo esse jogo aqui. Lembrando, deixe seu palpite aqui nos comentários, curte, compartilhe e é isso. Valeu, até mais.